E é isso aí, gente. Estamos iniciando mais uma live Agora Cast com vocês. E vamos conversar hoje sobre esse filme que tem dado o que falar e ficou logo na primeira semana em primeiro lugar na plataforma Netflix, na plataforma de streaming Netflix. O filme é 365 dias ou 365 DNI, né, do polonês. E hoje nós estamos com convidadas aí incríveis, nós estamos com ela, nossa pesquisadora, assistente social, Jéssica Menezes. Dá um oi para a galera aí, Jéssica. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer agradecer ao Jonathan e à Laícia que me fizeram o convite. Eu espero que essa noite possa ser de troca, de problematizações devidas. E aí eu estou cheia de expectativas para esse bate-papo. Muito bom, seja bem-vinda. Vamos falar também com ela, convidada de hoje, Vanessa Oliveira, historiadora aí, professor. Fala um pouco aí, Vanessa, dá um oi pra galera. Boa noite, gente. Também é um prazer, né? Novamente estar aqui com o pessoal do AgoraCast, né? Muito obrigada, Jonathan, pela confiança, né? Por sempre convidar a gente para fazer parte das lives. E é um prazer novamente estar aqui com vocês. E vamos aí, né? Falar sobre esse filme que as pessoas estão romantizando muito, mas tem algumas problematizações, né? Vamos lá. É isso aí. E estamos com ela também. Nega aí, porque passou o dia na praia, Laícia Farias. Oi, gente, boa noite. É um prazer aqui estar com vocês, com pessoas assim maravilhosas para falar desse assunto que pode parecer assim entretenimento, não é algo, mas é importante, porque são 365 dias de 7-1 para nós mulheres, né? Verdade. É isso aí. É isso aí, sejam bem-vindas. E nós vamos primeiro, ao começar esse bate-papo, se você, meu caro espectador, espectadora, veio assistir essa live para ver gente falando de putaria, falar de sexo, você acertou em partes, porque a gente vai falar um pouquinho desse filme, mas nós vamos também falar sobre questões muito importantes e sensíveis no que diz respeito ao papel da mulher nesta live. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a parte técnica do filme 365 dias. Nossas convidadas aí assistiram o filme. Você também deve ter assistido aí, se você está vindo assistir essa live. E se não assistiu, olha, nós vai ter chuva de spoiler aqui, viu? Vai ter chuva de críticas. Então vamos começar. Parte técnica. Quem gostaria de começar falando um pouco sobre isso? Você gostaria de falar um pouco, Jéssica? Então, a parte técnica é muito de um olhar pessoal, né? Eu gosto muito de cinema, de filmes, mas não sou nenhuma especialista, né? Por assim dizer. Ao meu ver, né? Ele é um filme que, para mim, em questão de roteiro, ele fica a desejar, né? Ele possui vários cortes, aqui sem dar spoiler, né? Para quem não gosta, mas para quem vai Pode soltar spoiler, o momento é esse. em determinados momentos existem uns cortes muito muito grandes nas cenas, né? E aí entra uma musicalidade até mais do que dá conta. Então, você fica buscando. Eu senti muito isso, de ficar buscando a história mesmo. E em dado momento, eu estava fazendo um comparativo muito grande, até pelo teor, com 50 tons, né? Que acaba seguindo aí uma mesma linha. E eu consegui achar os 50 tons em termos de uma história, por assim dizer, que também não é essa história, né? Toda, tem muitas questões aí envolvidas até mais bem elaborado do que o 365, sabe? Realmente, assim, na minha concepção, chega em alguns momentos a ser bizarro mesmo, assim, já começando mesmo com essa, né, com esse tiro aí bem no meio do peito. Mas, assim, é uma percepção minha a partir das minhas construções, né? Isso.
E eu acho que é isso. Assim, a parte técnica, realmente, eu acho, em termos de roteiro, de história, na minha percepção, fica assim um pouco a Muitos desejar. problemas, né? Mas, muitos problemas, mas também poderia, né? Dado em torno da questão, né? Da questão da própria sexualização, da objetificação da mulher, não tinha como ser muito diferente. Ô, Laísia, faz uma sinopse Oi. rapidinha aí do filme, uma sinopse do filme aí. Poderia fazer? Do que trata o filme? Que história é essa? O filme, ele trata de história de uma... Eu também achei esse roteiro, assim, vou começar falando o que eu achei, que aí já vou roteirizar, a partir disso, né? Eu achei um filme muito ruim, gente. Essa é a minha opinião. Ele é muito ruim, tecnicamente. Os diálogos são péssimos. Eu sinceramente, para quem busca a questão erótica, por exemplo, na minha visão, também não atendeu a expectativa. Algumas cenas, não é assim, eróticas, bonitas, não é, corpos padronizados, aquele tipo de coisa. Para a proposta comercial do filme, pode ter atendido, mas para mim, não. A trilha sonora também nada a ver, na minha opinião. Não é assim. Os diálogos também muito pobres, não é assim, não tinha E o roteiro em si, porque tem mortes que a gente não sabe de onde sai o tiro e não tem algo que fecha aquilo ali, não é? São muitas... Assim, e você não sabe se é uma propaganda de vestido. De Giorgio Armani ou de perfume, não é isso? Todo momento é uma propaganda, né? O que se trata é de vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, um rapto de uma moça muito bonita, o rapaz se encanta por ela tem um relacionamento, não é? E que não estava indo muito bem, inclusive na questão da sexualidade. Ela tem essa sexualidade dela muito intensa, né? Também. Ela busca isso, é uma mulher, como a gente chama vulgarmente, fogosa, né? Assim, na linguagem popular, é uma mulher que gosta, não é isso? Então, fica assim, é uma coisa que parece que casa, né? E aquele sequestro desproposital, assim, totalmente uma história muito fraca, na minha opinião, assim, não houve um envolvimento, eu achei, não casou. Desculpa, Laís, se te atrapalhei, mas assim, e o que eu demorei a entender é essa questão do imaginário, que, tipo, ele rapta porque ele sonhou, né? Porque ele pensou. Então, cria é uma coisa assim. Um cenário que é desconexo, ao meu ver. Não tem uma... Não consegui. O roteiro, basicamente... Bem fraco, né? Bem doido. O roteiro, basicamente, a sinopse, ela atende a um mercado que eles querem atingir, não é? Assim, ou seja, é só o sexo pelo sexo, e não foi um capricho, não houve um capricho para que houvesse uma história, algo convincente. Então, eles usaram todos os arquétipos, os tipos, né, para fazer um filme, e acabou que, para mim, na verdade, falar dele hoje aqui é justamente para falar como é que a gente pode dizer, do desserviço que ele é. Até sexualmente, eroticamente falando, porque quem curte filme erótico e achou aquilo ali bacana, eu não sei. Assim, isso é minha opinião, né? Muito bem. Alguma coisa ali. Ô, Vanessa, o seu comentário sobre a parte técnica do filme aí? Então, né, eu concordo plenamente com as meninas quando elas colocam que o roteiro do filme é muito ruim. Realmente não tem uma linearidade, não tem assim, uma história bem construída, é uma coisa muito doida. O cara vê a menina uma vez na vida, uma vez, e tipo, ele fica obcecado por ela a ponto de passar anos, né, 5 anos procurando por ela e tal, aí encontra ocasionalmente e tipo, sequestra a menina. Então assim, é uma história com um roteiro muito doido mesmo. Eu acho que essa é a palavra. Gente, sem pé e sem cabeça. Os diálogos são piores do que os diálogos dos meus contos, gente. Só foda-se. Eu lembro dos contos e os seus contos são bons. É só foda-se, porra.
Desculpa aí quem está acompanhando, mas é isso mesmo. A live é sobre o filme disso, né? Exatamente. Então é isso, o diálogo faz parte disso. E até no momento que ela se indigna, né? Que ela vai se indignar com essa questão dele querer fazer as coisas à força com ela, você não sente uma firmeza na atriz, sabe? Eu achei muito canastrões, assim. É colocado como se no fundo ela quisesse tudo aquilo. Como se ela tivesse em dúvida se ela queria ou não. É muito complicado. O filme, ele várias vezes, ele dá a entender como se a mulher, né, realmente ela estivesse se entregando àquela situação bizarra, né? Eu achei muito problemático o roteiro do filme, né? Muito sem isso. Muito mesmo. Deixa eu fazer sinopse. Laísia, por favor, deixa eu fazer uma sinopse rápida. Deixa eu fazer uma sinopse rápida, porque a gente sabe que o filme é ruim. Você já demonstrou aí por completo que ele é ruim. Vamos falar um pouco sobre essa parte técnica. Nós estamos falando, cara espectador, espectador, sobre o filme 365 Dias, um filme polonês baseado num best-seller na Polônia, de Blanka Lipinska, o nome dela, que pretende fazer uma trilogia. O primeiro livro, ele foi o único a ter tradução, não é isso, para o inglês, e trata de uma moça, uma executiva polonesa, chamada Laura, que viaja nas suas férias para a Sicília, para a Itália, e lá ela é observada numa praia por um filho de um mafioso chamado Massimo Torricelli, que é vivido pelo ator Michel Morrone. E esse rapaz, ele vê o pai dele sendo morto com um tiro no peito, no coração. Esse tiro atravessa o pai dele e o acerta também. E após ele ter visto essa moça na praia, ele morre. A última visão que ele tem antes de desmaiar, antes de ir ao hospital, é essa moça, né, a visão dela. Então ele se torna obcecado por ela e após 5 anos, sobrevivendo àquele tiro que levou e que matou o pai dele, ele a encontra e a sequestra, propondo então que ele iria conquistá-la, mantendo-a em cativeiro, ia conquistá-la, ia fazer ela se apaixonar por ele, num prazo de 365 dias, que dá o título ao filme. A direção do filme é de Bárbara Białowież e Tomasz Mendes, também poloneses, né? Que é o segundo trabalho dessa diretora. O roteiro é de Tomasz Klimala, e o país Polônia, classificação 18 anos, e o elenco, ele trouxe muita audiência para a plataforma de streaming Netflix por conta da beleza do casal protagonista. Ok? Esqueci alguma coisa? Faltou alguma coisa assim na parte técnica? Direção horrível, roteiro cheio de elipses de tempo, elipses de espaço. No momento ela desmaia, deveria se chamar 365 Desmaios o filme. Ela aparece, diz que vai pular numa fonte, não aparece ela pulando na fonte, só aparece depois ela molhada. Muita coisa acontece assim. O tiro que começa matando o pai do Máximo, não se sabe de onde veio. Eles estão em cima de um prédio, na praia, não se sabe. Então, não se sabe do inimigo dele, quem é, quem foi, nada. Muitos problemas técnicos. Com relação a quem é o inimigo dele, ele pode ter vários inimigos, porque o cara era um traficante, um mafiosão, né? Isso. Mas, assim, por exemplo, quando, tipo, naquela hora que ele vê ela, né, a primeira vez que eles se encontram, que ela olha assim, quando ela volta, o cara sumiu. O cara desaparece. Onde foi que o homem foi, meu Deus? Não, é o Batman. Tem momentos em que ele é o Drácula, né? Ele some, assim, do nada, quando ele quer. Ali eu fiquei confusa. Eu achei que ela também estava imaginando. A gente tem isso, né? De que é tudo fruto da imaginação dela assistindo o filme. Tem disso. Pois é, gente. E o que eu vejo é que o que eu vejo também é que nesse conjunto de coisas sem sentido acaba que passando
uma relação muito vazia. Mesmo que fosse só de troca sexual, de dominação, é muito vazio, é tudo muito. Como é que eu posso dizer? Não é natural, é sintético, é uma coisa mesmo vazia. E o que chama a atenção é como um filme tão ruim assim, né, possa ficar nesse chamado tanta atenção, é porque justamente por ele ser tão ruim e mostrar, existem coisas nele que são um desserviço, como eu já falei aqui, um desserviço para nós mulheres, para os homens, não é? Ele mostra muito essa questão dos valores, não é? Que é mais para quem tem poder, não é? Quem é mafioso, essa romantização de quem está com o poder nas mãos, o dinheiro, não é? Isso tudo. Será que se ele fosse pobre, teria todo esse fascínio, não é? Então isso mexe com homens e com mulheres, não é? E é isso. Mesmo. E a questão estética também, né? A questão estética, colocar um cara, né, com um corpo escultural, né? Um cara com a barba, né? Que barba a gente sabe que é o enfeite do homem, né? Então o cara é maquiado com a barba, né? Aí todo bonitão, né? Porque tem gente nem gosto é gosto, né? Mas colocaram toda uma questão estética, porque talvez se fosse um homem, né, esteticamente para os padrões sociais, feinho, né? Talvez não tivesse essa romantização toda, né? Então foi trabalhado muito essa questão, foi trabalhada a questão em cima disso, né? Poder, riqueza, beleza, né? Para os padrões sociais. Foi trabalhado também a questão, apelaram muito para o sexo. Acho que, eu não contei bem, mas eu acredito que é uns 15 minutos, 20 minutos só de cena de sexo, né? Pá, 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 aqui. A questão não é nem essa, Vanessa, na minha opinião. Se fosse um sexo bem feito, eu já assisti filmes que tinham longas cenas de sexo, e que eram atrativos porque a sintonia do casal, há uma história, mesmo que visando esse lado do prazer, para que fosse construído, entendeu? Assim, eu vejo muito nesse sentido. E esse filme, ele reforça tudo que a gente está lutando para acabar, né? Que é justamente essa questão do poderio, do dinheiro, né? De que a mulher é interesseira, né? De que a mulher, essa figura dos status, né? E também a figura de romantizar o que é ruim. É como se eu vejo muitas dicas assim, se você quiser atrair uma pessoa, despreze ela, não é? Maltrate. Então tem todas essas culturas são reforçadas através dessa arte, né? Filmes assim. Laísa, mas eu acredito, Laísa, que tu só conseguiu ver isso, tu só conseguiu achar que as cenas de sexo eram ruins, porque tem toda uma problemática que você conseguiu enxergar, né? Com relação a todo o contexto. Porque teve mulheres que eu vi que gostaram muito do filme. Eu vi pessoas no Instagram é uma questão cultural. Porque não conseguiram enxergar todo o contexto problemático que está em torno do filme. Então, assim, as cenas de sexo poderiam ser muito massa. Tipo, elas são cenas que poderia ser muito legal se fosse em outro contexto, em outra situação, que se tivesse realmente uma romantização, se houvesse uma conquista, tivesse um romance saudável, né? Se a relação dos dois fosse outro tipo de relação, não fosse uma relação de uma vítima e um sequestrador, um mafioso, né? Que sequestrou a menina, né? Que falou que não ia tocar nela, mas tocou, e que colocou ela numa situação, você vai ter que se apaixonar por mim, você não tem outra saída. Isso. Entende? Então tem toda uma problemática em torno disso. Por isso que as cenas de sexo, elas não são legais. Ela não fica bonitinho, não fica romântico, você não achou legal. Por quê? Porque você conseguiu enxergar tudo ao entorno, né? Isso. Mas para quem não conseguiu, achou legal. A Jéssica quer falar. Cultural, né? Jéssica quer falar aí. Jéssica, por favor. Pronto, não, é exatamente isso que a Vanessa está colocando, do que é muito problemático do filme, porque nem todo mundo, socialmente,
Basta a gente olhar para dados de inserção, de salários pagos às mulheres no mercado de trabalho, uma coisa básica, né? A gente vê essa pirâmide, essa diferenciação, né? Esses processos de opressões que historicamente a mulher sofre, mas não é todo mundo, e isso não é um dado que está claro na realidade, ele é um dado que é naturalizado, né? Esse lugar da mulher objetificada, esse lugar da mulher a partir de uma esfera mais emotiva, da fragilidade, né? Então, a partir do momento que entra em cena um filme desse que reforça todos esses padrões machistas, misóginos, né, de abuso, porque assim, as cenas de sexo, eu vou ser muito sincera, eu não conseguia ver nem como cenas de sexo, para mim aquilo era abuso, né? Em dada medida, a primeira cena dele com a aeromoça, eu cheguei a me sentir mal com aquilo. Porque eu não consigo romantizar, mas é claro que é muito a partir de um lugar de onde eu falo, né? Das leituras que eu tenho e tal. Mas isso E aí a minha principal preocupação, que era o que as meninas estavam colocando, é que por que ficou nos trend tops, né? Do Netflix e Twitter e esse reboliço todo? Porque não se consegue ter essa reflexão por trás disso, apenas naturaliza-se, cria-se um cenário, né, de carrões, de compras, de corpos padrões, né? E toda essa questão que está por trás do abuso, do machismo, né, da própria misoginia, ela é extremamente ocultada e dada como algo normal, né? Que reforça tudo que a gente está vivendo aí. Cada vez mais os feminicídios aumentando, essa questão da própria possessividade, né, da passionalidade, do homem, desse homem, né, predador, desse homem dominador, que ele pode porque ele tem posses, que se ele é rico, mas ele é um mafioso, mas ele é rico e ele consegue proporcionar bens materiais para essa mulher. Isso não é questionado. Eu vi poucas pessoas questionando essa dimensão da licitude do dinheiro aí do rapaz do filme, né? Então, assim, esse filme ele é tão problemático e tão terrível que ele consegue reunir milhões de questões e coloca, apesar de ter um roteiro péssimo, parece que ele acentua só as principais problemáticas aí do que a gente está em jogo, né? Principalmente para nós mulheres, que tudo é tão mais caro, né? Que tudo é um processo que a gente não pode falar de um patamar de igualdade, né? Em nenhuma das esferas. E aí, quando a gente vai falar de mulheres, de que mulheres estamos falando, de que contextos essas mulheres, né? Mulher branca, a mulher preta. Então, tudo isso, existe uma problemática muito grande que eu assistia e não acreditava no que eu estava vendo ali, né? E fiquei pensando justamente isso, como que chega, né? Como que chega dentro das casas e como é aceito e como é colocado. A minha grande preocupação é muito nesse sentido, porque é mais um prejuízo a nós, mulheres, né? É isso. Vejo também que é essa questão cultural, não é, do patriarcado, que a gente está aqui imerso não só no nosso país, como no mundo todo. Eu lembro que no começo do filme os homens falam que a mulher é prejuízo para o bolso, né? Tem uma frase que ele coloca bem no começo, advertindo ele sobre as mulheres. Daí eu já comecei a achar assim, um filme realmente problemático, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, não é? Aqui no nosso país, a questão educacional é muito problemática, não é, nesse sentido. Eu acho que é como você falou, eu tive essa visão por conta dos meus aportes teóricos, né? Minha questão da minha cultura, dos meus estudos, mas e quem não tem, não é? Que não é só esse filme, são letras de músicas, não é? São bombardeados por muitas coisas, uma cultura de que a mulher ela tá sempre como um alvo, não é? Das coisas por uma questão de que a figura da dona de casa, da mãe, não é? Que nunca, que isso permanece. E quando eu falo que todo dia é um 7-1, eu lembro de coisas que acontecem aqui no nosso país que é terrível, como a Luísa Sonza, uma cantora, um exemplo, né? Se separou do seu, não deu certo casamento, lançou um clipe
sensual, porque a música dela é nesse estilo. E aí foi apedrejada, sofreu um linchamento virtual, né? Uma sessão de descurtidas por conta disso. Né? Enquanto que outros artistas por aí traem as esposas, termina um romance e já emenda com outro, Cauã Raymond, por exemplo. E aí é o bonitão, é o paz e amor, né? O gostosão. E quando acontece com a mulher, a gente vê essa questão. Outro 7-1 é o goleiro Bruno, que mandou matar a mãe do filho, deu o resto do corpo dela para os cachorros, fazendo propaganda de canil. Então, como é que a gente sobrevive num país desse, com uma cultura dessa, e pessoas ainda... ele precisa de uma segunda chance. Se fosse o contrário, gente. Não sei, é uma questão até além de gênero, mas eu vejo essa questão assim, todo dia a gente tem que lutar, nós mulheres. E aí vem um filme desse para fechar tudo de novo. Ô, Vanessa, liga teu microfone. Liga teu microfone aí para falar. Pronto. Ai, estava desligado. Tava. Então, como a Laísia falou, né? Esse filme ele só veio reforçar muitas questões problemáticas. O relacionamento abusivo como se fosse cuidado, como se fosse bonitinho, né? Vai ter muita gente falando, né, que ele deu escolha para ela, né? Porque o filme ele faz o favor, entre aspas, de colocar como se fosse isso, né? Porque é como se ele desse a ela uma opção. Só que, na verdade, na prática, ele não dá, e quem assistiu o filme percebe, né? Ele diz, olha, você está aqui, mas você não é obrigada a nada, eu não vou fazer nada que você não queira, eu não vou te tocar se você não quiser, mas o cara toca, né? Como eu falei no início. Ele diz que você vai ter 365 dias para se apaixonar por mim, depois disso, você vai ficar livre e tal, mas em outro momento, ele coloca, eu espero que você consiga se apaixonar por mim, que você se apaixone por mim, porque senão ano que vem vai ser ruim pra gente. Ou seja, ele dá a entender, eu entendi isso, eu não sei se vocês, meninas, se você, Jonathan, entendeu, mas ele ameaça ela, olha, se você não se apaixonar por mim, ano que vem vai ser ruim pra gente, porque eu vou matar você. Foi o que eu entendi. Exatamente, ameaças constantes. Ele é muito agressivo, né? Até o beijo, ele tem que pegar aqui na nuca dela e trazer, puxar. O Júnior Guerra aí disse, galera, ele é tão ruim que fez sucesso. Receita de bolo mercadológico. É isso mesmo, Júnior. Concordamos contigo. Continua, Vanessa. É abusivo. Todo o modo como ele trata ela, o modo como ele toca ela é muito abusivo. É típico de um relacionamento abusivo, mas é pior ainda porque foi uma coisa que não foi consentida, né? De forma alguma. E eu até acho ele pior do que os 50 Tons de Cinza, porque muitas pessoas estão fazendo esse paralelo, mas eu acredito que ele ainda é pior, porque, de certa forma, os 50 Tons de Cinza é um contrato que a pessoa assina, querendo e tudo. Tem a parte consensual, né, sadomasoquista, tem a parte bizarra, mas ele só faz qualquer coisa se a pessoa consentir, né? Se assinar um contrato e tudo, ele paga por aquilo. É problemático, 50 tons? Já falo sobre isso. Problemático. Só que esse é pior, porque o cara sequestra a menina. Então é criminoso. É criminoso, é abusivo, é violento, é opressor, objetifica a mulher. E coloca como se ela estivesse sendo vendida, né? Como se ela estivesse sendo comprada. Né? Ele vai comprar os vestidos para ela e tudo, e ela começa a aceitar certas coisas, e a pessoa que está assistindo, que não tem todo um conhecimento, que não tem toda uma leitura, e não tem uma análise profunda dessas questões de abuso, né, de relacionamento abusivo e criminoso, ela vai dizer, mas ela está querendo, olha, ela tá começando a gostar dele. Não é gostar, ali é síndrome de Estocolmo. É como eu percebo que ela está começando a se abrir para ele, eu acredito que mais por medo do que mesmo por estar gostando de fato. E não tem nada a ver com a questão de existe uma violência simbólica, né?
é muito problemático, porque o filme coloca isso como se as mulheres elas fossem facilmente manipuladas e compradas, né? Então, se o cara pode fazer tudo o que quiser, mas se o cara vai lá na loja e compra roupas caras e bonitas, então, nossa, ali ele ganhou a mulher. É muita objetificação da mulher. Realmente, isso quando eu mesmo. assisti esse filme, não, eu preciso falar desse filme. Fala um pouquinho aqui sobre isso, Vanessa, sobre a questão da sexualidade, né? Vocês estavam aí 50 tons, não é isso? Que iniciou foi baseado num livro que já tem sido recorrente, esse nicho de mercado literário, que é aquele da cultura sugar baby mesmo, não é isso? E que vem mexe com o imaginário popular e com o imaginário feminino, é voltado totalmente para o público feminino mesmo, para mexer com os desejos sexuais, os fetiches, né? O ser humano, dentro de toda a sua imaginação, sua riqueza de imaginação e de desejos, ele acaba criando formas de expressar sua sexualidade de forma criativa e acabou desenvolvendo o BDSM, né? BDSM, cara espectador e espectador, nada mais é que uma sigla que significa Bondage and Submission, que significa bondage, significa amarrar, então técnicas de amarrar o parceiro, e submission, submissão, que vai ser então colocar o seu parceiro sobre sua submissão. Então existem várias formas de praticar o BDSM, que acabou se originando a partir de práticas assim. Dizem que isso vem de séculos atrás. Desde o Kama Sutra existem formas de praticar o BDSM, e o Sugar Baby, que é a relação entre um homem mais velho, rico, que ocupa a posição de dominante, ele mantém financeiramente uma parceira que geralmente é mais jovem, precisa do seu dinheiro, e ela se torna submissa a ele, aos desejos dele, certo? Geralmente vemos atualmente sites especializados, redes sociais especializadas em encontros sugar baby, onde homens ricos e mais velhos procuram jovens moças, esses homens são casados ou não, e mantêm relações com essas moças e as submetem aos seus desejos em troca de pagamentos, de dinheiro, e aí isso vai levantar várias questões, né? Desde prostituição, o financial submission, financial submission, submissão financeira, que a pessoa, dentro do BDSM, é aquele fetiche de uma mulher que manda o cara pagar alguma coisa para ela, e ela manda fotos nudes para ela e outras coisas, né? Mas vamos voltar para os 50 tons. O que os 50 tons têm de problemático? Ele foi o primeiro grande sucesso, né? Eu acho que começou um pouco com Uma Linda Mulher, teve um pouco disso. E aí veio aí os 50 tons, que ele mexe diretamente com a sexualidade e tem cenas de sexo e de BDSM. E esse problema do contrato, eu já escutei, a Vanessa falou aí, e existem várias outras pessoas que estão comentando nas redes sociais. O 365 é diferente do 50 tons, porque lá ele tem um contrato. Gente, não esqueça do seguinte, o Christian Grey, ele estabelece um contrato com ela, não é para que ela permita. Ele explica que ele faz um contrato com ela para não ter problemas legais ao mostrar os desejos e fazer coisas com ela. Porque ele vai mostrar o quarto vermelho para ela. Ela é virgem, ele está indo devagar, mas ele quer chegar até o momento em que ela vai se tornar uma dominadora sexual, e vai então pegar e fazer coisas com ele, seja chicoteá-lo, algemá-lo, colocar coleira, seja lá o que for, mas é o intuito dele, que tem essa relação com ela, e que num determinado momento, se ela parar, não o exponha publicamente, por isso o contrato, ou não processe judicialmente,
É para isso o contrato. Não romantizem o contrato entre eles. Esse contrato não é porque ele simplesmente gosta dela, certo? É uma Sim, proteção de dominação. Entendem isso? E aí nós vamos ver concordo. outras coisas também. Não, ele pega e compra a empresa dela para que ela não seja demitida, para demitir o chefe dela, que é um abusador. Cara, é um pelo outro, tá naquele nível ali, ó. Mas Tá, tá, a diferença tá é só o comprando a consenso, fé. né? Tá, A tá diferença A diferença que eu acho é o consenso. é o consenso, sim. ela Aí aceita, né? nós temos o 365 dias que ele vem bem pior, concordo sim. O cara é um Sim. mafioso, é constantemente abusador, ele já sequestra ela, coloca ela e no momento que ele começa a explicar a situação, você tem 365 dias para se apaixonar por mim. Ou fica ali a ameaça. Fica a ameaça, cara. Daí a mulher que vai ver isso, não esquece totalmente de um roteiro furado, cheio de elipses, cheio de problemas, para poder se concentrar num romance. Não, ele vai mudar a história de transformação dele. Não, gata, ele não vai mudar, não. Pois é. Eu fico pensando, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, aí ela aceitou e tudo. Não vou contar spoiler. Pode contar, o momento é esse. Aqui, Pode, Pode pode contar? falar. E pode. aí ela, né, pela questão, né? Pode mesmo contar. Pode sim, todo mundo. Você tá E vindo aí, assistir tipo, essa live é porque assistir. ela engravida, né? E aí ela vai ter um laço com ele, né? Isso. Muito forte. E eu fico pensando, nossa, como é que vai ser depois a relação dessa mulher com esse homem, que é Até, um homem claramente abusador, que quer ela acima de tudo. Ele ficou obcecado por ela. O cara é um obcecado. O cara viu ela uma vez e ficou obcecado. Então, como é que uhum. vai ser a relação deles é, posteriormente? Depois, digamos, se fosse a vida real, aquele filme. Como era que seria depois? Se ela dissesse qualquer não para ele, se ela quisesse terminar o relacionamento, essa mulher conseguiria fazer isso diante de um cara realmente problemático como era aquele cara, né? Criminoso, abusador, né? Como é que seria isso? Eu fiquei pensando assim, eu fiquei pensando até no depois, né? De toda essa Uhum. situação. Só Até o pensando pedido de Realmente não casamento, existe. até o pedido de casamento é contra-romântico, né? Ela acorda e já tá com o Não, anel no o eu dedo. te amo dele é terrível. Não tem Eu nem te amo que ele pedido, não tem nem fala. pedido. Ela acorda, já tá com o anel no dedo, e aí? Vamos? Vai ser assim? Vai casar ou não vai? É bem assim, na lata, direto. Damásio, mostra o comentário do Erlano, por favor. Nós temos um comentário aqui do Erlano Queiroz. Quem produziu o filme pode até ter, em uma de suas intenções, discutir essa temática de abuso e machismo. Porém, será que a sociedade está preparada? Acho que não. Então, para mim, essa não foi a intenção. Produzir o que o povo gosta de ver. Valeu, Erlano. Obrigado aí pela pergunta, pelo comentário, pela audiência. O que vocês acham, meninas, do comentário aí do Erlano? Eu acho interessante esse comentário dele. Eu acredito que, em parte, pode ter sido isso a intenção. Mostrar como um relacionamento abusivo é, de uma forma realmente que as pessoas deveriam entender como um relacionamento abusivo. Mas, porém, todavia, né, muitas pessoas acabaram, como a gente sabe muito bem, interpretando as coisas de uma forma bem diferente. Eu não sei, a própria forma das pessoas pensarem que é assim, condiz com que a nossa sociedade é, o nosso reflexo mesmo. É bem complexo essa situação, né? Eu acredito Jéssica? que seja isso. Não, eu tô pensando aqui porque em dado momento, de repente, pode ser, né, o que a maioria da sociedade gosta de ver, mas eu penso o quão problemático é isso, né? De expor e expor daquela forma, porque como no comentário o rapaz disse que em dado momento pode ser que tenha sido uma busca de mostrar o machismo, o abuso, mas a sociedade não está preparada. Mas em nenhum momento do filme, isso é uma percepção minha, eu sinto que
eles conseguem virar essa chave de tentar tirar essa mulher desse lugar da opressão, de que ela se perceba que ela está num processo de dominação, de que desloque esse homem, né, o máximo da condição de poder que ele tem. Então, para mim, poderia dizer que o filme tem essa proposta de tentar mostrar o machismo, o abuso, se em algum momento tivesse tido algum revés. Mas se eu só mostro cenas que reforçam isso numa sociedade que já tem isso como padrão, que já tem isso como natural, eu acabo reforçando, né? Não criando outras perspectivas de análise. Aí a gente está aqui, né? Para tentar trazer essas outras dimensões. Essas outras dimensões. Vamos falar um pouquinho sobre Síndrome de Estocolmo? Gente, a gente vê uma clássica Síndrome de Estocolmo. O que é isso? Síndrome de Estocolmo é um nome normalmente dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa submetida a um tempo prolongado de intimidação passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor. E na cultura pop, nós vemos vários exemplos em obras culturais, em obras de entretenimento sobre a Síndrome de Estocolmo. Esse filme fez questão de romantizar também essa síndrome, juntamente com a cultura do sugar baby, não é isso? E do relacionamento abusivo. O que vocês têm a falar sobre a Síndrome de Estocolmo nas obras? Pode começar desde a Disney, com A Bela e a Fera, até chegar aos nossos dias aí com 365, a cereja do bolo. Vanessa, tem que ligar o microfone. Eu não sei o que está acontecendo com o meu microfone. Ah, tá. É o do moço que desliga, pode falar. Vai lá. Sim. Eu lembro recentemente de La Casa de Papel, né? A personagem Mônica, né? A funcionária do banco. Ela foram sequestrados, né? Pelos como é? Professor e o seu grupo, né? E o seu grupo de cidades. E aí ela acaba desenvolvendo, né, a síndrome de Estocolmo e acaba tendo um relacionamento com um dos sequestradores, né? Com o Denver. Justamente, então ali é um exemplo. E quando eu vi a série, porque eu acho que eu assisti as 3 primeiras temporadas, eu acho, 2, não sei. Mas, nossa, o pessoal romantizando isso, né? Nossa, isso aí é síndrome de Estocolmo. E tu falou da Bela e a Fera, né? Falou da Disney. A Bela e a Fera, eu acho que é um dos exemplos mais clássicos, né, dos desenhos infantis, né? Isso. E os desenhos infantis são bem problemáticos se você for analisar, né, a fundo, né? Se você for analisar a fundo os desenhos infantis, os desenhos animados da Disney, você vai ver problema, né? A Bela adormecida que foi beijada, né, por um cara enquanto ela estava dormindo. Tudo bom? Falando de fantasia aqui, né? Você deixa. Tem, tipo assim, a história de. Gente, tudo bem? Tá, desculpa aí. Interromper. O pai dela, né? O pai da moça, ele cede ela pra fera. Ele dá ela porque ele tá, ganhando, né? Tá o grana e tudo, tá de boas. E a filha dele tá lá. Entendeu? É tipo isso. Ou seja, o problema esse é o marido da Vanessa, né? O Vitor Moraes aí com a gente. Ele não resistiu. Então o problema já começa com o pai, né? O pai da Bela, né? Que cede ela, né? Como se ela fosse uma mercadoria, né? Uma barganha. Na verdade, Vanessa, no clássico da Disney, a própria Bela chega então à fera e diz: meu pai está doente, ele precisa de medicação, precisa sair daqui. Aí ele diz: se eu posso deixar ele sair, se você ficar. E ela então se submete à prisão para que o pai dela seja levado, né, doente, de volta. Então, ela se coloca nessa prisão com o ódio dele e começa uma relação abusiva, onde todos os objetos do castelo tentam chipá-los, né? Tentam aproximar os dois.
Mas no começo é uma relação abusiva que eles não querem. Ele vê um fio de esperança, mas ele não dá o braço a torcer. Ele não se torna alguém mais gentil, né? Então a gente tem essa questão aí, né, da problematização da síndrome de Estocolmo, da questão da abusividade também nesse desenho, no início, né, da nossa infância que a gente vê. É certo que, no caso, né, assim, ela se colocou obrigatoriamente naquela situação, né? Na verdade, Ia não fazer era a o quê? vontade dela, né? Era a opção que ela viu para salvar o pai dela. Para salvar o pai Então, a gente dela. poderia dizer que é a síndrome de Estocolmo, mesmo que ele não tenha, de fato, sequestrado ela, que ela tenha ido. Ele colocou questões, termos, tipo, você invadiu o meu castelo, você é meu prisioneiro, você é minha propriedade. Ele colocou isso. Isso para mim é cárcere, isso para mim é rapto mesmo. Você entrou, pronto, você agora é minha propriedade. Ela se tornou uma presa dele, né? Ele se tornou o raptor dela. Jéssica, liga o microfone, por favor. Pronto. Ligou? Pronto. Tá me ouvindo? Pode falar. Pronto, e é interessante, porque assim, a síndrome de Estocolmo, ela mexe muito com dimensões psicológicas, né, com esse medo da vítima, mas aí da gente perceber como que é firmado socialmente a partir desse lugar da mulher, né, de fragilidade, desse negócio que nos colocam nas costas, de que uma mulher que faz um homem, né, por trás de grandes homens tem sempre grandes mulheres, essa coisa toda, essa mistificação e essa responsabilização, né, de que você não passa a ser esposa, mas passa a ser mãe. E aí eu imagino que num momento desse, né, onde esses medos, onde essas vítimas passam por esses processos, esses desdobramentos eles ficam muito avançados, né? E o quanto isso é problemático no próprio filme da Bela, né, que a fera é esse monstro que é inacessível, mas que ele vai mudar pelo amor. E isso é o que a gente vê socialmente, né? Que a mulher muda o homem, não desista do seu casamento, não, né? Então, uma responsabilidade Isso que ela não mesmo. é de mão dupla, né? Uma responsabilidade, muitas vezes, dentro de um casamento ou de um relacionamento abusivo, que te é colocado somente aquilo. É a mulher que responsabilidade, né, toda em cima da figura da mulher. Exatamente, porque naturalmente o homem ele assume esse lugar, né, de privilégio, de que a maturidade de repente não chega tão cedo, mas as mulheres tudo se justifica, né, para eles. Tudo se justifica. Deixa eu perguntar uma coisa assim, Jéssica, na tua fala. Significa que é uma alimentação ainda de um ponto de vista de que o protagonismo feminino, o heroísmo feminino, ele se estabelece no poder de transformar um homem, é isso? Do homem quebrado e transformar, ajeitar ele, é isso também que é incutido nas mulheres desde pequenas? Sim, entra muito. Eu não sei até que ponto, assim, nessa dimensão do poder de transformação, mas esses discursos de que a mulher é quem faz a casa, por trás de grandes homens tem sempre grandes mulheres, essa dimensão do cuidado com os filhos, com o marido, com a casa, ser uma dimensão destinadamente feminina, isso me incomoda muito, né? Porque são reforços de estereótipos, e aí tem mil questões que estão por aí, mas eu acho que existe sim, né? Esse heroísmo na mulher, esse dar. Inclusive um discurso machista travestido, né? Um discurso machista travestido de feminista, né? De que a mulher heroína, ela vai e conserta o homem, né? O homem abusador, um homem com problemas. Como se a gente fosse caso de recuperação, né? Como se fosse caso de recuperação, como se fosse gesso para o braço quebrado, né? E isso mexe, eu queria pontuar aqui que isso mexe muito nos próprios relacionamentos, né? Aí da sociedade, essa sociedade que não é famosa, vamos dizer assim, dos acontecimentos, ele repercute muito, a gente vê muita problemática de pessoas que querem mudar o companheiro, a companheira,
conhecem eles de tal forma, e se essa pessoa muda, é como se fosse assim, um desafio, e relacionamentos não são isso, né? Eu acredito que sejam para ser compartilhados de uma forma prazerosa, né? Assim, dentro de uma relação, e eu vejo muito isso, então isso contribui bastante para a dinâmica das relações na sociedade, né? No nosso campo social, é o que eu observo, né? Essa eterna coisa de querer mudar as pessoas, não aceitá-las como são. É retirar a autorresponsabilidade, né, do indivíduo. Isso. Retirar ele em prol de dar um papel, uma romantização do superpoder feminino, né? E muitas mulheres, as próprias mulheres, às vezes, se advêm Esse discurso, né? desse discurso que é tipo, ó, tá vendo, eu mudei ele, eu vou mudar. Tem mulheres que pensam assim e ficam perdendo tempo, né? Enfim. Mas lembrando que esse heroísmo, né, aspas, 1000 aspas aqui, que é dado à mulher, é sempre uma dimensão do sacrifício, né? Da penalização. Quando a gente está falando de privilégio, de poder, a gente tem a figura do homem, né? Então é sempre bom a gente tentar fazer essa distinção para que a gente consiga perceber como é que é dada essas naturalizações, né, sociais. Muito bem. Olha só o comentário aqui do Júnior Guerra. Júnior, sempre atrás. O Brasil é o país que tem mais chefe de família feminina. É isso mesmo, Júnior. É um país que tem mais chefe de família feminina. O Júnior também comentou: 7 milhões de crianças que não têm o nome do pai no registro de nascimento. É triste. É um quadro, retrato triste do Brasil. Eu acho que isso é a questão da responsabilização, né? A mulher, ela é sempre responsabilizada pela criação, por tudo com relação aos filhos, né? Isso. É impressionante como a mulher, por ser ela quem gera e tudo, é uma questão biológica, mas aí vem a questão social, que tudo com relação ao filho, a mulher sempre é mais cobrada e é sempre mais responsabilizada. E aí é interessante que quando uma mulher, ela, por exemplo, não consegue, né, criar o seu filho por qualquer motivo e ela acaba, por exemplo, doando a criança para adoção, ela é muito, muito, muito julgada, culpabilizada por isso. Mas os homens fazem isso direto, frequentemente, e nós não vemos certos questionamentos, né? Então, é uma responsabilização muito grande em cima da mulher, em cima da mãe. Isso a gente tem que desconstruir, isso a gente tem que mudar. E é interessante alguns discursos, né? Quando o homem ele faz qualquer coisa pelo filho, né? Ele troca a fralda, ele dá o leite para a criança, faz qualquer coisa. A gente fala ajudar. A gente fala ajudar. Eu me incluo nessa, mas eu já estou desconstruindo isso, né? Mas a nossa sociedade como um todo, né? Aquele pai ajuda tanto a mãe, tal pai é tão bom, faz tal... Ele não está sendo bom, ele está apenas cumprindo o papel dele, né? Ele não está ajudando, ele está fazendo o papel dele de pai. Então, não era para ser admirável, não era para ser louvável, porque é uma coisa que deveria ser a coisa mais natural do mundo, né? E, no entanto, se torna admirável por não ser algo rotineiro. Que a gente vê, né, como o telespectador colocou aí, né, 7 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. E muitas vezes, aquelas que têm o nome do pai no registro, não têm a presença paterna. Muitas vezes, o mínimo que que a pessoa faz, é pagar a pensão e acha que está fazendo o máximo. A gente já saiu um pouco dessa questão de relacionamento abusivo, já vindo para uma extensão, né? Do que o machismo ele faz, né? As Porque consequências. O machismo tem uma dimensão enorme. Você vê o machismo, né, em pequenos discursos e eles refletem em questões extraordinárias que implicam na nossa vida assim de uma forma absurda. Absurda. O que a ausência de um pai, né, a ausência da figura paterna pode fazer em uma pessoa? É uma coisa que é um lugar que não é preenchido. Não é preenchido, né? O papel do pai e da mãe, ele é essencial na formação de um cidadão. Logicamente, hoje a gente tem vários tipos de famílias que acabam se adaptando, e isso é super aceitável, porque as condições sociais em que a gente vive, né,
São inúmeras Sim. mulheres que não têm a presença paterna e acabam se Sim. adequando e fazendo o máximo que podem, né, para ser excelentes mães, né? Mas é assim, os E homens são ainda assim, muito ainda assim, né? poupados, né, da responsabilidade que eles têm Deixa eu ler o enquanto comentário pais. aqui do Júnior. O Júnior Guerra mandou outro comentário. Não podemos culpabilizar a mulher se ela é molestada a vida toda para ser a curadora do homem mau. Ele não procura uma mulher e sim a continuação de sua mãe. Olha aí o complexo de Então, Édipo aí sendo levantado. isso. Valeu, Júnior, pela participação. Muito bom. Vocês querem comentar É isso sobre isso? mesmo. É isso mesmo, eu acho que o que está em questão, né, o que a gente está pondo em xeque aqui são justamente essas posições, né, de vantagem e desvantagem ocupadas por homens e mulheres, e aí essas posições elas mudam, seja no casamento, seja na posição de mãe e filho, né, dentro de casa, tem a filha mulher e o filho homem, só quem participa das atividades domésticas são as filhas mulheres, aí quando casa isso não vai mudar, isso vai continuar numa esfera de reprodução, né? E aí eu concordo com o Júnior nesse sentido de que muitas vezes é procurada essa extensão, né, dessa mãe, eu não sei, e aí a gente tem que olhar para cada contexto, a gente não pode falar de uma forma generalizante, mas é muito isso, e mais do que nunca, não chegou a hora, não temos mais tempos de culpar a mulher, mas sim de reconhecer, né, esses processos de opressões em que nós estamos imersas, né, e entender como é que se dão essas relações de poder, né, estão em disputa aí o dia todo, a todo momento, e que historicamente nós somos submetidas. Isso, eu acredito também que justamente nosso papel, inclusive numa live dessa, é discutir isso mais do que nunca, porque nós que estudamos, nós temos esse acesso, mas quem não tem, está inconscientemente, e até nós mesmos que estudamos, muitas vezes eu me pego com pensamentos um pouco machistas, aí eu vou, me policio, porque não é fácil viver onde a gente vive, não é? A gente não vive dentro de uma bolha, então, e fica inconscientemente por conta dessa questão cultural nas nossas famílias, e é uma questão também que eu acredito que seja muito da subjetividade e de cada núcleo familiar, não é? Hoje em dia, a presença do pai eu acho muito importante, tanto quanto da mãe, né, dos pais em si, mas na nossa cultura é muito, ainda não é muito cobrado isso, né, infelizmente. Sim, com Muito certeza. bem. Eu concordo, só rapidinho. Pode falar. Concordo muito com a Laícia nesse sentido, porque muitas vezes, quando você se põe numa condição, eu sou feminista, eu entendo que existe um processo de opressão e que a luta é essa e tal, e aí eu nem vou entrar nessa discussão, mas você é muito cobrada o tempo todo e às vezes parece que você não pode meio que derrapar, e não é derrapar, são as suas construções de uma vida toda, a Isso. forma que você foi educada, que está muito ligada ali com as suas subjetividades. Então, isso é um processo diário, né? Eu acho que o nosso exercício de frente para o conhecimento e é um movimento político também, é um exercício cotidiano, né? Não tem nada pronto, não tem nada dado, né? Então, eu considero como um exercício de reconhecer, né, no meu dia a dia, nas minhas relações, de que forma isso se comporta e de que forma você pode se comportar para tentar reverter isso minimamente, né? Sejam das questões mínimas para a gente se chegar nas macros. Mas entendendo isso sem muitas essencializações, como se nós que estamos discutindo aqui não tivéssemos, né, o direito, então não fôssemos atravessadas por questões machistas, ou então de dado momento reproduzir alguma coisa. Eu acho que a luta e esse lugar em que nós temos nos colocado, né, pelo menos pelo que eu percebi da fala das meninas que estão aqui, do próprio Jonathan, é nesse movimento mesmo, de tentar, né, fazer esse contorno, tentar dar um novo tom para essa realidade que está aí. E a questão da empatia, no sentido de que do abuso, por exemplo, das mulheres que sofrem abuso, hoje a gente se colocar no lugar delas porque é difícil, né? Quando ela procura ajuda, eu acho que já está no estágio máximo, assim, já está no limite mesmo, porque você vai ser julgada,
você vai para um lugar onde as pessoas não lhe conhecem, você às vezes vai bater de frente com o abusador, né, em situações assim, de acariação. Então, assim, são situações que você fica pensando, muitos julgam, né, muito julgamento, mas que a gente tem que começar a refletir, considerar, né, considerar justamente essa replicação de comportamentos que o filme 365 vem aí para reforçar de forma inconsciente, né? Assim, consciente e inconsciente, né? Inconsciente para alguns, para os leigos, mas para que a gente tem que como é que se diz? Eu não recomendo o filme, voltando aqui para o filme, né, para a discussão do filme, não sei se o Jonathan ia voltar para isso. Estou voltando para ele mesmo. Pronto. Dentro do filme, gente, o Erlano fez um comentário que eu ia falar, mas meu microfone estava desligado e eu não tinha percebido. Estou sem óculos, gente, sou míope. Enfim, mas assim, ele fala, eu acho que a proposta do filme não foi falar de uma forma didática sobre a síndrome de Estocolmo, sobre o abuso. Eu acho que o filme, ele não, pelo roteiro, a gente vê que a proposta não é essa, né? Eu acredito que tem momentos que ele coloca até a mulher como realmente uma coisa permissiva. Ele coloca, tem uma parte que ele coloca ela fazendo ciúmes para ele numa boate, colocando o vestido curto, como se fosse proposital, entendeu? Para provocá-lo. Então, aquilo ali desconstrói tudo o que um comportamento, se fosse um filme de superação, a mulher não teria um comportamento daquele. São jogos de sedução, né, Laís? No livro ela tenta explorar a autora, e eu acho que o filme aí foi muito ruim em tentar fazer isso, né? Sim, a conversa dela com a amiga, descrevendo o que atrai nele, não é? Ela colocou ali que o que atrai nele é o sexo, né? Quando ela fala que o membro dele é o diabo, né? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que o filme, ele realmente destrói a imagem da mulher, assim, nesse sentido, é um desserviço, e ele em nenhum momento é um filme que seja para se abordar aquilo ali, como se fosse algo para se combater, né? Vamos combater a exploração. Não, nenhum momento. Eu não vejo isso. Eu acho que ele é comercial, foi proposital mesmo. É totalmente estético, né? E eu acho que eu fiz até uma comparação, porque eu assisti o filme... Ai, meu Deus do céu. Já eu volto para ele. Tem um filme que as pessoas assistiam em busca de sexo, e, na verdade, ele falava da doença. De uma doença em si. Ninfomaníaca. Isso, exatamente. Las von Trier. Eu lembro que muita gente que no meu convívio social dizia assim, eu ia assistir em busca do erótico, da cena de sexo, mas quando se deparava, via que não. E era exatamente falando sobre a doença, né, em si. Tanto que não tinha nem essa padrão dos corpos bonitos, né, vamos dizer assim, que chamam a atenção para isso. E aí aconteceu nesse 365 o contrário, porque embora há muitas pessoas que gostaram, mas tem uma grande maioria que verificou o que a gente viu, né? Um total de serviço, uma propaganda assim, ridícula da manipulação, né, masculina diante da mulher. Deixa eu levantar 2 pontos aqui, né, para gente encaminhar um pouco. Primeiramente, eu queria falar do problema do filme 365 Dias, que é a questão da cultura Sugar Baby, que é a questão financeira. Você percebe que no enredo depois a gente fala sobre sexualidade da mulher, né? Mas primeiro sobre isso. No filme a gente percebe que ela é uma executiva, não é isso? Polonesa, que está pagando uma viagem com amigos pela Europa. Então, é uma mulher bem resolvida. Financeiramente, parece ser bem resolvida. No entanto, ela está passando por um relacionamento com um cara que é considerado o característico boy lixo, né? O cara que não dá atenção, não dá carinho, trai, bebê, bababá, não tá nem aí para ela. E justamente ele é construído dessa forma para justificar a troca dele, né? A substituição dele pelo máximo.
E quando ela então passa a conviver com o máximo, ela passa a ter luxos que ela não tinha antes, mesmo sendo uma mulher bem resolvida financeiramente, que poderia viajar e etc. Agora ela está fazendo viagens no seu jatinho particular, em iates, comprando constantemente compras, cenas de compras e compras e compras, e festas e festas e festas, e um jantar simples é uma mesa enorme, alimento, uma mansão enorme. Então, tudo isso. Opa, então terminei. Júnior, é o comentário do Júnior de novo. Tem que se entender essa sociedade polonesa, que as mulheres são objetivadas e tendem a ser submissas ao homem. A grande problemática da globalização é tratar essas diversas formas. Valeu, Júnior. É isso aí. Mulheres morrem, feminicídio. Laís, é isso quando ela sobrevive ao abuso. Valeu, Júnior, pela participação. Então, continuando o raciocínio, o que vocês acham dessa questão da cultura sugar baby? É justificado para muitas mulheres, isso demonstra que ele é um dos filmes mais assistidos pelo público feminino e ficou uma semana em primeiro lugar na Netflix. Mulheres assistindo e gostando. O que vocês acham dessa justificação de um relacionamento abusivo em troca de vantagens financeiras? Eu não consigo dissociar de maneira nenhuma do modo, né? Do modo de produção. Acho que a Jéssica caiu, a internet dela. Daqui a pouco ela tá voltando, hein? Vamos lá para vocês, meninas. Homem bonito e rico, compensa o abuso? De forma Não. alguma. Nada compensa o abuso. Nenhuma Não. situação, por mais vantajosa que ela possa ser, ela compensa o abuso. Ninguém merece ser abusado, ninguém merece ser maltratado, seja por qualquer recompensa. Isso não existe. Isso não existe. Realmente você se submeter a uma situação, né, seja qual for, por questões financeiras, por posição social, é triste, é lamentável. É lamentável. E assim, triste. não adianta você. A gente não consegue caminhar muito a gente julgando as mulheres. A gente tem que compreender o contexto social que proporciona isso. Eu acredito que o capitalismo, né, Vanessa? Isso. Sim, Laícia. Eu acredito que o capitalismo, esse modo, que eu acho que era isso que a Jéssica ia falar, mas eu acredito que é justamente essa cultura do capitalismo, não é? De você ter os status, não é? Da sociedade. É muito difícil, é como eu falei, inconscientemente isso é colocado, imposto, né, na criação, no desenvolvimento das pessoas. Então, manda quem tem dinheiro, não é? Pode quem tem dinheiro. A gente vê isso justamente, principalmente aqui no Brasil, né? É no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil, que é uma sociedade desigual, né, da desigualdade social muito grande e que o valor está inserido diretamente ao dinheiro, não é? Então, existe muito essa cultura do bem-estar, né, do bem-estar, de você achar, pelo menos ele me paga, me dá de presentes, né? Tem essa questão que é imposta justamente pelos próprios homens, né? Pelo patriarcado, pelo machismo. Está associado. Estou conseguindo me ouvir? Jéssica está bem baixinho, mas ouvimos. Vai lá, Jéssica. Está associado diretamente, né? Essa lógica do consumo, de como as relações são colocadas, né? Essa fluidez toda, e de como o capitalismo, né? O sistema do capital, ele se apropria, né? Totalmente de qualquer opressão para lucrar ainda mais com isso. Então, assim, se a gente aprofunda assim, mais um pouquinho a análise, a gente percebe isso, né? Nessa esteira econômica aí de pessoas que bancam outras, né, financeiramente, sejam homens ou mulheres, né, tem essa dependência financeira, tem uma apropriação aí do capital gigantesca, que muitas vezes a gente não consegue fazer o link, mas tá tudo aí no mesmo bolo, né, por assim dizer. É aquela máxima, é o que a gente vê nas próprias manifestações
do cotidiano, né, vamos dizer, da cultura, nas letras de música em que o homem tem um carrão e bebe o seu uísque, você vê isso inserido, né? Você é o maioral, é o rei do camarote, né? E ele está sempre rodeado de mulheres bonitas, né? E isso tudo vem essa cultura, né? Eu vejo muita luxúria também, que eu vejo também no filme isso, né? Essa coisa muito do glamour, não é? E são relações vazias, né? A gente vê aí a constante busca das pessoas por relações, né? Depois depressões, né? Por conta disso, dessa cultura aí, justamente praticada pelo modo capitalista. Você é feliz quando você usa uma marca tal. Você é feliz quando você viaja, né? Os status, né? Enfim. E isso corrobora, isso tudo é uma questão do próprio Bauman, né, na sociedade líquida, sociedade de consumo, ele traz isso. Desde criança a gente é estimulado a isso, né? Você compra o McDonald's para ganhar o brinquedo, ele coloca esse exemplo, né? E aquilo ali já é o jogo, né, do que eles se acham vantajoso, né? E não só isso, que não deixa de ser dominação. E a dimensão também da aceitação, né, dos grupos, né? Quanto mais eu consumo, e dependendo do que eu consumir, eu vou estar aceito, inserido ou não em determinados grupos, né? Então, existe uma lógica muito perversa por trás de tudo isso, né? Que muitas vezes a gente não se atém. E aí entram essas dimensões, né, do abuso, dessa própria cultura, né, em de que, na maioria das vezes, as mulheres são as vítimas, né, as maiores vítimas. Sim. Dessa lógica. E o homem se apropria disso, né, como uma forma de dominação. Uhum. E é isso. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre sexualidade feminina. Vemos nesse filme, que é um filme extremamente estético, né? Ele tem belos quadros, cenários, locações lindíssimas, Sicília, partes da Europa, Polônia. São muitas partes bonitas. Os atores são de grande beleza, o casal protagonista, outros. A fotografia do filme, a luz, muito bem trabalhada essas partes. Sabemos que é um filme exatamente comercial por conta disso, e que trata de sexo. Só que não é um daqueles filmes eróticos que você vai para ver tanto sexo. Você vai ver a primeira cena de sexo lá para os 40 minutos de filme. E aí depois não tem tantas cenas quanto você imagina. No entanto, vem trazendo um pouco dessa questão da dominação e de como a mulher, ela vivencia sua sexualidade. Ela pode vivenciar logo nos primeiros minutos do filme. O homem máximo, ele pega a aeromoça, né, para fazer um sexo oral nele, e ela está usando um vibrador. Vocês acham que essa questão da sexualidade do filme, de como a mulher se sente na sua vivência, nas suas experiências sexuais ou não? Por que a mulher é tão taxada quando ela gosta de vivenciar o sexo? É chamada de puta, é chamada de rapariga, né? Ceará, bem cearense. O que vocês podem falar sobre isso? Machismo. Laícia. Vai, Vanessa. Fique à vontade, Laícia, se você quiser. É machismo, não é? É o que a gente vem... A figura da mulher com sacrossanta. Aliás, os homens, eles são tão assim que as deles não podem, né? A mulher dele, não. A gente vê muito isso dentro da sociedade. Eu, particularmente, eu acho isso muito pessoal, né? Essa questão do filme, eu não acho... Eu gosto de coisas mais naturais. O filme, para mim, é tão assim, como é que eu posso dizer? Ruim, que eu prefiro uma coisa amadora mesmo, um X-vídeo brasileiro amador. Não vou mentir, a gente vê mais verdade. Os e corpos, assim, né, o corpo verdadeiro. Eu gosto de ver estria. Né? A gente gosta de ver coisas reais. Eu particularmente sou assim, eu gosto de ver o corpo sem tratamento mesmo.
eu acho que justamente, o Jonathan falou disso, o X-Vídeos, por exemplo, é tão polêmico, não é? Um Sim. site muito masculino. Uma mulher que assiste o X-Vídeo, nossa senhora. A sociedade, ela não está pornografia, né? preparada, a nossa sociedade, ela não tá preparada para isso, porque o sexo é uma coisa muito boa e faz É um parte da tabu vida. ainda, né? O sexo é voltado Isso. para o homem, né? É um tabu isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que falei claramente sobre sexo, e muito porque sou bem-humorada, mas já fui taxada de várias coisas. E, na verdade, sou tão tranquila, mas é isso que acontece. Se você quer chamar a atenção, é você falar de sexo normalmente. Assim, como se fosse uma Viu, coisa Larissa? assim. Em grande parte, Calma aí, vai, Vanessa, depois Jéssica, vai lá. em grande parte, isso tem uma forte influência da religião. Não tem como Sim, a gente fugir disso. sim. Esse controle da sexualidade, principalmente feminina, ela vem muito da religião. A religião, ela controla muito a sexualidade feminina. A mulher, ela não pode fazer. Aliás, ambos não podem fazer sexo antes do casamento, né? Mas sempre quem foi julgado por fazer, sempre foi a mulher, até hoje, né? A castidade é algo muito trabalhado na religião. Hoje se fala muito na castidade masculina também, mas a mulher sempre é muito mais julgada, mais taxada, mais cobrada, né, por toda a sociedade. E isso tem uma forte influência da religião. Então, tudo é pecado, né? Tudo é a masturbação feminina, né? Ou a masturbação masculina também é dito como pecado, o sexo antes do casamento é dito como pecado. Então, tudo isso, né, tem a ver com o comportamento sexual, né, feminino ou masculino, mas principalmente relacionado à mulher. Machismo, né? É o machismo. Eu vejo só essa palavra, machismo. Deixa a Como é Jéssica que se falar agora, diz? Laís. Nós mulheres falar É a sobre. Jéssica está escrita. Não, eu acho que é só mesmo corroborando aí com o que a Vanessa falou. Eu também acredito que tem sim uma vertente bem estrutural e forte da religião que historicamente cerceou, né, a sexualidade de nós mulheres, né? A mulher não pode falar sobre, ou então muito na perspectiva dos dois filmes que aí foi demonstrado, tanto no 50 Tons como no 365 Dias. A mulher sempre na condição de ser dominada e que precisa do homem para viver a sua sexualidade. Né? Então, isso também é uma dimensão muito problemática, né? Como se o homem sempre pudesse ser esse provedor do prazer para a mulher. E aí, se a gente vai ver alguns estudos, algumas elaborações, a gente vê que não é bem assim, né? Mulheres casadas que nunca conseguiram ter algum orgasmo ou sentir prazer, que não conhecem, né, que aí passaram a vida, de repente, sendo abusadas, e não se tem essa dimensão, porque historicamente nos foi negado o direito de viver essa sexualidade em plenitude como homens vivem. Né? Então, eu acho que é um traço super problemático. Né, nessa dimensão. E nos dois filmes isso é muito forte. Nos 50 Tons ainda mais, né? Porque aquela figura da Anastácia, virgem, de que o cara vai ensinar e de que não sei o quê. Então, assim, como se ela, na condição mesmo ali de dominada mesmo, em que ele vai precisar mostrar, né, os caminhos do prazer para ela. Vocês acham que no 365, no começo, em que passa a personagem principal se masturbando, você com o uso de um vibrador, vocês acham que aquilo ali dentro do filme implicaria em quê? Numa justificativa do porquê que ela embarca nessa? Ou simplesmente tá como tudo lá é jogado, né? Foi só jogado ali para mostrar que ela era, vamos dizer assim, uma pessoa com apetite sexual não satisfeito. Qual é a visão de vocês? Eu acho que dentro do contexto do filme, quando eu vi ela naquela situação, eu disse, que massa, empoderada. Não sei nem se a palavra correta aqui nesse também é empoderada, né? Mas assim, dona da sua foi bem no começo e tal.
Mas aí o filme vai tomando um contorno de que ela é submetida à questão do sequestro e isso não é mais visitado. Para mim é um corte, entendeu? Que era para ter uma ligação dessa dimensão dela, né? Ser essa dona de si, dona da sexualidade dela, porque isso é o que passa. O filme começa com ela, não só nessa dimensão da sexualidade, mas ela era uma mulher de poder, de autoridade, ela tinha um cargo, né? Uma grande empresa, e de repente isso é só enunciado, e depois isso se perde no meio da trama, né? Todo esse processo de machismo, de abuso, de dominação, em que em nenhum momento isso consegue se reverter. É como se a pessoa da Laura, da personagem, ela fosse totalmente apagada, né, em detrimento do Máximo. Eu consegui compreender assim. Tudo bem. Nós percebemos que nesse filme ele ganha mais tempo de tela do que ela. Ele é o garoto propaganda e, inclusive, na cena, depois da mais bota a cena aí que ele tá lá segurando assim para cima, né, a parte da cama, é uma cena explícita de BDSM, né, onde ele acorrentou ela, tirou a roupa, algemou e depois contratou uma prostituta, uma garota lá para fazer sexo oral nele, né? Então, mais um momento em que trabalha no inconsciente do público feminino a questão do desejo por ele como dominador, que o filme trabalha isso constantemente, colocando sempre ele com os melhores ângulos, melhor luz, sempre com melhores roupas, né? Todo tempo é uma propaganda de Giorgio Armani, todo tempo é uma propaganda de sapato, de perfume, é ele aquela capa comercial, e sempre pregando isso, essa mensagem de um homem dominador é o que você precisa, é o homem dominador que você precisa, é isso aqui que você precisa. Eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas essa cena é uma cena muito panfletária do filme, do que ele do comercial que ele quer tratar. Tá desligado teu microfone, Jéssica. Não, eu tava só concordando contigo mesmo. Essa cena ela é bem explícita e é do que trata mesmo, né? Fica aí na tua condição de dominada que eu, né, sou o dominador em todos os aspectos. É isso mesmo. Nós temos um comentário aqui do Júnior, é isso? Júnior Guerra, na prática, uma sociedade capitalista que o ter vale mais que ser e que os valores são invertidos e o que se glorifica é o dinheiro, normativa isso. Desde a época da Idade Média, o sistema feudal. É isso aí, valeu, Júnior. Valeu pelo comentário. Vanessa, você quer comentar, falar um pouco sobre aquilo? Sim, sim. Com relação à cena do vibrador, né, no início do filme, que foi perguntado se aquilo mostrava um certo autonomia dela, né, liberdade, ou se foi apenas jogo do filme, né? Eu acredito que, como a Jéssica falou muito bem, né, se tivesse tido um outro contorno, se tivesse tido, né, uma reviravolta no filme, poderia ser que realmente a intenção fosse essa, de mostrar que ela tinha liberdade, que ela tinha autonomia, né? Mas eu acredito que aquilo ali aquela cena só mostrou a carência dela afetiva, né? A carência dela sexual, porque o parceiro dela, o namorado dela, não dava atenção para ela. Realmente, eu acredito que aquela cena ali, ela só serviu para isso. Até no início poderia a gente pensar que fosse, né, uma liberdade, uma autonomia, mas não. Como a Jéssica falou ali, só corroborou para mostrar que foi só um jogo do filme, uma cena jogada. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, vamos para as nossas considerações finais, então. Quem gostaria de começar? Quer começar, Vanessa? Quer começar, Laís? Quem gostaria? Eu posso começar. Pronto. Então, foi um prazer para mim, né, ser convidada para falar a respeito desse filme, porque desde que eu assisti, né, eu vi o quanto problemático ele era e o quanto a gente precisava falar sobre ele.
falar sobre a romantização, né, que algumas pessoas estavam falando dele. E uma pessoa até falou que filme não era para ser analisado criticamente, era entretenimento. E eu, hã? Como que um filme ele não pode ser analisado criticamente? Entretenimento sim, mas entretenimento não significa dizer que a gente não possa problematizar. Pelo contrário, a gente pode muito problematizar. E assim, foi um prazer fazer esse diálogo com vocês, né? Porque a gente sempre aprende mais, a gente sempre abre mais a nossa mente para compreender essas questões sociais tão importantes, né? Então, só fica aqui o meu agradecimento, né, por essa live tão proveitosa. Para mim foi proveitosa. Acredito que a gente só tem a crescer. É isso. Obrigado. Laícia? Eu queria agradecer também, desejar uma boa noite a todos e agradecer por participar dessa live com pessoas tão especiais e tratando de um assunto que eu acredito que é persistente, que nós não podemos deixar de discutir, falar, a gente precisa atentar para as consequências disso, dessa questão do abuso sexual na mulher. Os números de feminicídios, nós estamos em pleno 2020, são alarmantes, Nós ainda estamos nessa luta aí, uma contra-onda aí no viés político para acabar com o nosso movimento, também existe isso dentro do nosso país. Então, são muitas as problemáticas e nós não podemos nos calar. Então, eu agradeço o convite por falar, através desse filme, de uma temática tão relevante, e que a gente precisa todo estar batendo na mesma tecla, não é exagero, porque todo dia é um 7-1 para nós mulheres, são 365 dias. E valeu. Enquanto a gente vê que o número de feminicídio aumentou durante a pandemia, com as mulheres em casa, na quarentena, nós temos uma secretária de direitos, ministra de direitos humanos, que está fazendo concurso de máscara, né? Mas é isso mesmo. Cada um tem o país que merece. Então, a gente pensa nas próximas eleições. Jéssica, por favor. Eu também queria agradecer, né? Foi um prazer estar aqui hoje à noite, dividindo essa discussão com as meninas, né? Principalmente, com o Jonatas também. Agradecer pelo convite, agradecer quem nos acompanhou, né? Aí, de forma, aí a partir da live. E dizer que o que nós fizemos aqui hoje é o que precisa ser feito, né, diariamente, né, plantar essas sementinhas, de fomentar essas discussões, principalmente nós mulheres, e os homens também precisam se alinhar, né, reconhecer a sua condição de privilégio, e porque são num ciclo histórico, essas opressões nos atravessam, nos dilaceram, né? Quando o Jonathan traz aí a dimensão do número de feminicídios que aumentou, né? A violência doméstica também, dados recentes foram divulgados pela Casa da Mulher Brasileira, também aumentou em tempos de pandemia, né? Então, assim, a gente tem muito o que pensar e o que falar sobre isso, né? Quando a Laísa coloca também essa dimensão de Estado, essa dimensão desse governo que está aí, né? Do que é que isso legitima, né? Do que é que isso tem a ver com essas práticas. Então, tem muitas coisas ainda que nós precisamos elaborar e falar sobre. De maneira nenhuma nós podemos mais nos calar, né? Eu acho que é uma construção diária. E é isso, boa noite e obrigada. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Laícia, por terem participado dessa live. Obrigado a você que está nos assistindo, nos acompanhou até agora. Obrigado pelos seus comentários, certo? Ao pessoal que participou, um grande abraço. E continue com a gente na nossa próxima live, que estaremos anunciando em breve. Um abraço, boa noite, até a próxima.